a sala de visita. Ribeirão Preto é uma cidade que se destaca nos esportes, mas há um segmento com muitos frutos a comemorar que a cidade ainda não conhece, que é a equipe de atletismo paralímpico da cidade de Ribeirão Preto. Nós faremos uma série de entrevistas sobre esse assunto e eu começo agora conversando com a treinadora dessa equipe, que é a Marisa Belisário. Muito bem-vinda, obrigado por tê-la novamente aqui conosco. Quem são os atletas paralímpicos de Ribeirão Preto, Marisa? Hoje a cidade conta por volta de 10 atletas, né, que a nossa equipe tem no momento, todos eles ranqueados a nível brasileiro, né, os resultados, e o nosso treinamento acontece na Cava do Bosque. Então a equipe já existe há mais ou menos 4 anos, né, desde que eu assumi, e temos assim atletas com deficiências visuais, deficientes físicos, e em breve a gente também vai estar atendendo atletas com deficiência intelectual. Quais são as modalidades hoje praticadas? Hoje, Ribeirão, na Cava do Bosque, oferece o atletismo. É um projeto que já está sendo estudado pela Secretaria de Esportes. Provavelmente, ano que vem, nós já vamos estar implantando a natação também, que é uma grande procura na cidade. Que maravilha. O projeto é todo mantido? A sua infraestrutura e os seus custos financeiros com o poder público? Sim, e também a gente conta com o apoio de 2 academias, né, que dão assessoria nos treinamentos para os atletas. Bom, a gente tem uma equipe aí super ranqueada, como você disse. Sim. Quais são as principais conquistas dessa equipe? Falando a partir de 2000 e, se eu não me engano, 2012, nós tivemos a surpresa da Jéssica ter sido convocada. A Jéssica já esteve aqui com a gente. A Jéssica é extraordinária, menina. Ela foi convocada para fazer parte da seleção de jovens, né? Feito histórico na cidade, que nunca nenhum atleta paralímpico foi convocado para compor uma seleção. E ela ficou 1 ano na seleção brasileira de jovens. E é bom a gente falar que a Jéssica ela tem uma deficiência um pouco mais acentuada, inclusive. Ela tem uma deficiência que é considerada uma paralisia cerebral, que ela sofreu desde o nascimento, né? Mas com o treinamento ela desenvolveu bastante, melhorou a fala, a coordenação dela. Hoje corre como... É medalhista. Corre muito bem. A gente até recebe elogios lá no nosso local de treinamento das pessoas que falam, olha, do jeito que ela chegou aqui, como ela chegou, o andar, a fala, o treinamento surgiu muito efeito. Gente, é fantástica a história dessa menina. Agora, Marisa, quais são as expectativas para 2016, já que, né, no próximo ano serão realizadas as Olimpíadas Paralímpicas no Brasil? Então, eu converso com eles todos os dias. Como vai ser na nossa casa, não só por ser aqui no Brasil, mas por poder ter os familiares próximos, eu poder estar participando, estar mais próximo deles, seria uma honra e é o nosso objetivo maior, é levar quase todos os atletas para estar representando o Brasil. A Mauricéia, esse ano, uma atleta nossa, ela foi pré-convocada para o Parapan, infelizmente ela não conseguiu, né, tá indo para o Parapan, que eles vão embarcar agora, que vai ser em setembro, mas a gente tem grandes possibilidades de eles estarem no Rio. E as questões financeiras estão organizadas para isso? Esse é o grande problema, esse é o grande desafio, Marisa? O nosso maior desafio é a questão financeira. Infelizmente, não só para nós de Ribeirão Preto, mas para todos os atletas do Brasil que não tem uma estrutura tão boa, passa por essa dificuldade, né? Mas a gente vai sobrevivendo e mostrar que mesmo com essa falta de estrutura, nós vamos colocar nossos atletas lá sim. Você pode ter certeza que pelo menos um ribeirão pretano vai estar no Rio. E ganhando medalha ainda. Com certeza, na nossa casa. Marisa, como você se interessou por esse segmento? Existe uma carência de técnicos nessa área? Como é que foi que surgiu na sua vida? A minha história eu a partir dos 11 anos, comecei a praticar atletismo aqui em Ribeirão mesmo, fiquei no esporte por 11 anos e dentre esse espaço de tempo, eu conheci o esporte adaptado com a Silvia, uma grande amiga minha, que me mostrou o trabalho. Comecei a trabalhar com deficientes visuais como atleta guia. E mais para frente eu vi que tinha necessidade de colocar não só o deficiente visual, mas as outras deficiências no esporte aqui na cidade. Aí foi colocado o projeto na Secretaria de Esporte, eles aprovaram e estamos lá até hoje. Bom, nós estamos falando de deficiências que são diversas, né? Como é preparar um atleta com deficiência? Então, é muito complexo isso. É complexo, desde a hora de você abordar esse atleta, porque... assim, tem inscrição na Cava do Bosque convidando, mas não muitos acabam aparecendo lá.
Então, às vezes, você tem um contato com uma outra pessoa que acaba conhecendo um deficiente e a gente faz esse convite. Essa abordagem. Até essa abordagem tem que se ter um cuidado, porque muitos deficientes não têm conhecimento do esporte. Mas, assim, quero estar passando aqui que o trabalho é super diferenciado. Lógico que, como é alto rendimento, eles têm um treinamento forte, tá? Porque o nosso objetivo, um dos, é chegar até o Rio, né? Então, o treinamento é bem forte, só que é diferenciado para cada deficiência, saber respeitar os limites do atleta, saber respeitar a deficiência dele. E com esse treinamento, o importante que a gente acaba tendo de resultado os atletas acabam percebendo e conseguindo fazer coisas que eles nunca imaginaram que poderiam estar fazendo. E com o treinamento isso é conseguido, assim, em grande escala, desde uma melhora da qualidade de vida, a se virar sozinho, a independência, que é muito importante, né, para o atleta. Sem dúvida. E como é que ele consegue identificar a sua vocação para esse ou para aquele esporte, para aquela modalidade? Então, o que eu vejo com o meu tempo de trabalho nessa área já, todo deficiente, ele assim, não precisa ser um destaque que nem um atleta convencional, que a gente tem que estar observando que já nasce com aquilo. O deficiente a gente consegue trabalhar para que ele consiga chegar a algum resultado. E conforme a gente vai conseguindo essas melhoras, esses objetivos vão sendo alcançados, ele acaba querendo mais. Então, o querer mais dele leva ele mais longe. É a superação, né? Com certeza. Agora, Marisa, a equipe paralímpica do Brasil teve muito melhor resultado em Londres do que a equipe olímpica brasileira. Considerando que a equipe olímpica tem mais apoio, mais patrocinador, tem mais dinheiro, tem mais atenção da mídia, tem mais atenção do governo, a que você atribui o melhor resultado dos paratletas? Bom, é aquilo que eu acabei de falar. Não que os atletas convencionais não tenham esse mesmo pensamento, mas para o deficiente ele sempre busca o além. Se antes ele só ficava numa cadeira de roda, um exemplo, e só ficava dentro de casa, para ele já é uma vitória ele conseguir ir para um treinamento, conseguir pegar um ônibus ou conseguir ir com o seu carro, conseguir todo dia na semana treinar, já é uma vitória. Então, para ele, conseguindo mais resultados, ele vai querer sempre mais. Então, para um atleta deficiente, não é só uma medalha num nacional, para ele é importante. Se ele ganhar um nacional, ele vai querer ganhar uma Olimpíada. Então, para ele é sempre uma vitória a mais. Eu acho que eles têm mais garra, mais vontade, não desmerecendo os outros atletas. Porque tudo que eles já passaram de lição na vida, para eles sempre eles têm que buscar o melhor. E eles ainda enfrentam algum tipo de preconceito? Sim, assim, os preconceitos sempre vão existir. Sim. Mas às vezes as coisas mais banais, por exemplo, como os meninos mesmos falam, as pessoas têm na visão delas até hoje que deficiente é só aquele cadeirante por causa daquele símbolo nacional que a gente conhece para o deficiente, né? Só aquele símbolo do cadeirante. Só que não se limita só a um cadeirante. Um paralisado cerebral é considerado um deficiente, uma pessoa surdo-muda é um deficiente. Então, às vezes, a gente está numa fila de banco, um funcionário, por às vezes falta de informação, não vê um cadeirante, ele não vai. Se o Eduardo, por exemplo, tiver de calça, não vai achar que é um deficiente. O Jonatas, que não aparenta quase nada de deficiente, não vai achar que é deficiente. Então, assim, é um pouco até a falta de comunicação, né? Perguntar primeiro. Claro. De interesse, Isso, de conhecimento. Porque são esses tipos de situações que acontecem até hoje, infelizmente. A gente só não passa por isso nos nossos eventos, que chega a ter mais de 650 deficientes numa competição que a gente participa. Então eles até brincam, o deficiente vai passar na frente primeiro para comer nas filas, é super engraçado. Eu falo, olha o tanto de deficiente que tem aqui. Tanto de deficiente para entrar na mesma fila, né? Ô Marisa, a gente só conseguiu realmente conhecer um pouco mais e saber um pouco mais das modalidades e das vitórias, das conquistas dos paratletas a partir realmente desses resultados, né, obtidos em Londres. Você acha que o Brasil é um país ainda injusto com essa categoria? Olha, a partir desses resultados de Londres, vem acontecendo grandes leis de incentivo para o esporte paralímpico, tanto no estado de São Paulo, no estado do Rio, vem se formando grandes equipes com resultados de incentivo ao esporte e também agora vai ser montado um centro de referência mundial de treinamento em São Paulo. Então já são algumas vitórias. E o objetivo é que aconteça isso em Ribeirão e em algumas outras cidades pequenas, porque assim, é a realidade do Brasil. Deficiente você vai encontrar em qualquer lugar. Do mundo, né? Em qualquer lugar, só que muitos estão dentro de casa porque não têm o conhecimento de que tem o esporte.
De que pode sair daquele... De que pode praticar, daquelas quatro paredes. Com certeza. Os que estão na seleção hoje passaram pelas mesmas histórias que os meninos, ou é uma deficiência de nascença, ou por algum acidente que teve que superar todos os obstáculos para chegar onde eles chegaram. Obrigada, Marisa. Eu acabo de conversar com a Marisa Belisário, ela que é a treinadora da equipe de paraatletismo de Ribeirão Preto. E na próxima semana você continua nos acompanhando com esse assunto que é muito interessante e sempre com mais informação para você. Continue conectado com a gente. Sala de